Como é que uma faixa musical sai de um estúdio, passa por uma gravadora ou não e chega até o público? E como é que ela parte desse público para chegar em outro? Até pouco tempo atrás, as informações eram passadas oralmente, inclusive a música, que a gente conhecia ao vivo. Durante um período da nossa história, essas informações foram passadas por fontes centralizadas. Os livros, a televisão, a mídia de massa. Isso é um hiato na história da humanidade, que é chamado de parêntese de Gutenberg por Thomas Petty. E a partir daí, a gente passa para a fase que a gente está agora, que é a oralidade secundária, em que a gente volta a se comunicar do jeito que sempre foi natural para os seres humanos, oralmente, só que com as novas ferramentas. E essa informação vai ser passada de um para o outro, e a cada vez que ela é passada, ela muda um pouquinho. Sabe quem conta um conto aumenta um ponto? É como um enorme telefone sem fio. E a mesma coisa pode acontecer com a música. A teoria dos gatekeepers nasceu na psicologia, foi para o jornalismo, e ela diz que um veículo é como se fosse um porteiro das informações. De tudo aquilo que ele recebe, ele vai filtrar e decidir o que passa ou não para os seus leitores. Aplicando isso para o digital, muitas pesquisas mostram que todos nós também somos porteiros na hora de passar essas informações para as pessoas nas nossas redes. E aplicando na música, a gente pode entender a faixa musical como mais uma dessas informações que a gente vai decidir se passa ou não em frente. Datacracias são regimes nos quais os dados influenciam a tomada de decisões. E a indústria musical é uma datacracia, na qual os dados de marketing e os dados de execução das músicas influenciam não só as decisões de como essas músicas vão ser divulgadas, mas também as criações artísticas. Para testar tudo isso, eu vou utilizar dados da PlayX, que é uma empresa que reúne dados de execução pública de milhares de artistas. Com esses dados, eu consigo identificar se uma música bombou primeiro no Spotify, no YouTube ou na rádio, e o meu objetivo é acompanhar todo o caminho que essa música fez para poder tentar furar as bolhas de filtros. As bolhas de filtros são aquelas que nos mantêm presos junto a pessoas que pensam parecido nas redes sociais. Vamos fugir da política e entender que uma pessoa que gosta muito de rock talvez esteja numa bolha separada de quem gosta muito de música clássica. Eu quero entender como que uma canção que acabou de ser composta pode virar um sucesso. E como que você é responsável por isso ao compartilhar com as suas redes. Me conta? Eu sou a Dani Gurgel, faço parte do grupo de pesquisa Datacracia da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e esse é o meu doutorado.